Boa tarde, nonas séries. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao gênero que nós estamos vendo, mas tão importante, essa tão importante análise desse gênero e de sua estruturação. Hoje nós vamos falar de alguns pontos muito importantes, bem como destacar um estatuto de suma importância para você. Mas enfim, vamos aqui retomar o conceito da Constituição Federal Brasileira. E lembrando que o nosso foco aqui é analisar a lei, analisar a Constituição e analisar a forma como o texto, ele é feito. Ontem eu até destaquei, a questão de como é a estrutura do texto. Enviei a Constituição no grupo para que vocês tivessem acesso. Espero que tenham dado pelo menos uma folheada. E caso tenham feito isso ou não tenham feito, eu já adianto que a estrutura é bem diferente de qualquer outro texto. Por quê? Porque ela parte do princípio desses itens que eu lhes mostrei ontem. Ela é estruturada. O texto ele é montado a partir de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Então, é uma leitura, a linguagem da Constituição, assim como de outros estatutos, é uma linguagem muito formal, muito rebuscada. É uma linguagem até de difícil acesso para a maioria das pessoas. E não deveria ser assim, haja vista que a Constituição é aquilo que rege, é aquilo que dita direitos e deveres de um cidadão. Então, todos deveriam ter acesso a ela e ela deveria ser uma linguagem mais comum para que todos pudessem compreendê-la de forma mais clara e objetiva. Como eu lhes disse, então, a estrutura do texto, ela é delimitada a partir desses pontos aqui. As leis usam esses divisores. O artigo, que são simbolizados por essa expressão aqui, entre aspas, arte, que são as iniciais, e são a unidade básica de uma lei. Então, a lei ela vai vir estruturada na Constituição, primeiro, através do artigo, depois do parágrafo. Não é um parágrafo de fazer um parágrafo com o dedão, tá? O parágrafo ele é o quê? Ele é o desdobramento de um artigo. Ou seja, começa com o artigo e passa para o parágrafo. Por exemplo, você inseriu uma lei ali no artigo A e você quer dar algumas outras ênfases àquela lei. Então, você cria um parágrafo naquela lei. Ele é representado por esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo estranho, entre aspas também. Quando tiver mais de um, ou então parágrafo único, se for só um, tá? Então, você criou a lei, quer desdobramento dela? Cria um parágrafo. E depois do parágrafo, nós temos os incisos. Os incisos eles são desdobramentos dos artigos também e dos parágrafos. E eles são simbolizados por algarismos romanos, por exemplo, como 10, enfim, inciso 10, inciso 15. Os incisos vão vir sempre em algarismo romano. Então, olha que confusão. Você criou o artigo, o artigo tal, e aí você quer um desdobramento dele e cria o parágrafo, 3 parágrafos. E você quer desdobramento daqueles parágrafos, você cria inciso. Entendeu por que a estrutura do texto ela é confusa e de difícil entendimento? E ainda há a linha, que são os desdobramentos dos incisos, e são representados por letras minúsculas, por exemplo. O A, que quer dizer uma linha A, a linha B, a linha C. Então, para você entender melhor é o seguinte, esse é o principal, então esse é o desdobramento desse, esse é o desdobramento desse e esse é o desdobramento desse. Por isso que o texto, o texto do artigo, o texto da Constituição é aquele emaranhado de parágrafos, incisos, artigos, e quando a gente pega para ler, não é uma leitura fácil e muito menos uma leitura compreensiva. Ok? Então, espero que tenha ficado claro a estrutura do texto para vocês, tá? Eu acho muito, muito válido destacar aqui que a Constituição, assim como outros estatutos, ela dita direitos e deveres. Se há direitos, há também deveres e vice-versa. Eu trouxe alguns aqui para destacar para vocês e eu trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque é de obrigação de nós, cidadãos, termos posse, pelo menos do mínimo de conhecimento dos direitos e deveres. Então, olha que interessante e olha que até surreal o que nós temos como direito e não sabemos ou sabemos e ignoramos, e na realidade aqui é Brasil, é um pouco complicado garantir alguma coisa. Então, olha só, o artigo 5º
Então, note, ó, artigo 5º da Constituição Federal, né, é um dos principais, e ele destaca que todos somos iguais perante a lei. Todos, independente de sexo, opinião, religião, cor, raça, opção sexual, enfim, não interessa, todos somos iguais perante a lei, sem nenhuma distinção entre pessoas. Além disso, olha só que curioso, esse artigo, o artigo 5º da Constituição do seu país, ele garante, você tem direito, olha só, direito à vida, você tem direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e outros. Enfim, então note aqui que você tem direito a viver, a ter liberdade, a ser considerado igual e a ter segurança. Será que todo mundo tem isso? Né? É um pouco complicado a gente refletir sobre isso. Haja vista que aqui é o artigo 5º da Constituição, é um direito seu, é obrigatório você ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e por aí vai. Então, olha só o que o artigo 5º diz aqui na íntegra, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, é muito curioso e dá até um pouquinho assim de agonia você pensar que você tem tanto direito e na realidade nada é cumprido ao pé da letra. Então, aqui eu trouxe só a título de curiosidade, né, dentro desse artigo 5º aqui, ó, todos esses itens aqui, ó, né, tem que destacar. Muito curioso esse aqui, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, você que é mulher e você que é homem, vocês têm igualdade em direito e em obrigação. Vou repetir. Você tem igualdade em direito e obrigação. É assim que acontece, pessoal? Um pouco mais complicado que isso, né? Nós sabemos aí, não é esse o foco, mas é só para que vocês reflitam e tenham mais afinco para ler a Constituição, ou pelo menos o ECA. Dando seguimento aqui, só quero destacar o último artigo, que é o artigo 6º, tá? Que são os seus direitos sociais. Você tem direito à educação, então não pode haver analfabetos. Será que não há? Você tem direito à saúde. Vixe, como é a saúde no país, hein? A alimentação, que legal, não tem ninguém no país passando fome. Tem direito ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparos na forma da Constituição. Então, tudo isso aqui que eu pontuei agora lhe é assegurado no artigo 6º da Constituição. É para a gente refletir bastante, né? E ver como um texto, né, ele pode gerir muitas coisas na nossa sociedade. E aqui está o principal, que vocês... É pequeno o Estatuto da Criança e do Adolescente, vou mandar para vocês também. É sua obrigação ler isso aqui, pois dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente estão os seus direitos e os seus deveres, como vocês já são adolescentes. O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente essa questão aqui, ó. O que é uma criança e o que é um adolescente? Está na lei. A lei diz que a pessoa até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 aninhos, tá? Oh, meu Deus, meu um ficou horrível. Até 11 anos se é criança, tá? O adolescente é dos 12 aos 18. Então, seu coleguinha fez 18 anos e fala que é adulto, ele não é adulto, ele ainda é adolescente e está na lei, tá? É o ECA que diz isso aqui, tá bom? Dos 19, não está aqui, aos 21, o indivíduo ele é considerado jovem. Só a partir dos 22 que o indivíduo, perante a lei, é adulto, tá? Então, a primeira coisa a ser destacada é essa, o que é uma criança, o que é um adolescente e o que é um jovem, ok? Como eu disse, eu não sei se é legal ou ruim a gente ficar lendo essas coisas, porque causa um certo... Pelo menos em mim causa, sabe? Note aqui no artigo 4
do ECA, do seu estatuto, né? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público garantir, olha só, assegurar a você, tá, que é criança ou adolescente, tudo isso aqui. Você tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Você tem direito ao esporte, você tem que praticar esporte, você tem que ter tempo para brincar, olha aqui, ó, lazer, tá? Você tem que ter profissionalização, você tem que ter cultura, dignidade e respeito. Tudo isso aqui compete à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público. Então, olha que poderoso isso aqui é, um texto, né, que você não conhecia e agora espero que tenha achado interessante e conheça para que ele possa mudar a sua vida, aliás, mudar a sua visão de vida, porque nós sabemos que não é tão fácil mudar as coisas assim, ok? Tem muito mais coisa a ser pontuada aqui, só que o vídeo ficaria muito grande. Caso você tenha curiosidade, como eu disse, tá? Eu mando para você. Então, é isso. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado, tenha se interessado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição sempre. Um abraço e até a próxima.